Entendido, torcedor do Vasco? Vamos em frente com este vídeo. Este é o primeiro conteúdo desta sexta-feira e para nós apaixonados pelo clube é um momento de calma e ansiedade em relação à partida de amanhã. O ambiente entre os jogadores do Cruz Maltino está bem agitado, pois hoje será a última oportunidade que eles têm de entrar em campo antes do embate com o Flamengo. O Vasco, que recentemente sofreu uma derrota para o Ceará, uma das equipes menos fortes nesta edição do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Flamengo, que vem de uma vitória expressiva sobre o Juventude pelo impressionante placar de 6-0. Vale ressaltar que na quarta-feira o Flamengo já havia vencido o Juventude por essa mesma diferença e no sábado seguinte o Juventude conseguiu vencer o Ceará, que por sua vez derrotou o Vasco. Portanto, a situação é complicada para nós. Essa é a realidade. E eu gostaria de ter outra perspectiva nesta manhã, mas devemos nos ater aos acontecimentos. Amanhã estarei torcendo e acreditando, pois sou vascaíno. Se o Vasco conseguir vencer o Flamengo, será motivo de celebração e até me levará a criar um mural em casa. Vamos debater bastante sobre este jogo e trazer informações importantes sobre esse clássico. Além disso, quero mencionar um atleta que pertence ao Vasco e está se destacando no Avaí. Pedi a um amigo de outro canal para comentar sobre a estreia desse jogador no clube catarinense. Portanto, fique ligado, pois neste vídeo você ouvirá uma análise sobre essa situação. Muitas outras novidades e informações também serão discutidas, então prepare-se para um conteúdo bastante dinâmico e imperdível. Antes de começarmos, como sempre, quero garantir que todos estejam bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. As novidades que teremos são muitas, certo? Um Acorda Vascão super ativo, movimentado e totalmente imperdível para todos. Contudo, antes de iniciarmos, quero dar as boas-vindas a quem está assistindo pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, sou o narrador deste canal dedicado aos torcedores do Vasco. Estou presente diariamente com 3 vídeos a cada dia. O Acorda Vascão, que vai ao ar sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia publicado à tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo exibido à noite. Portanto, conto com seu envolvimento. Seu apoio é crucial para o crescimento do nosso conteúdo. No momento, estamos próximos de alcançar a marca de 150 mil inscritos, um número bastante significativo para o canal. Assim espero contar com sua colaboração para que nos próximos dias possamos atingir essa marca especial aqui na plataforma. Vamos lá, torcedor, sem mais delongas, vamos falar do Vasco da Gama. Quero iniciar esta edição do Acorda Vascão falando sobre a situação do jogador em destaque. O que aconteceu com ele? Ele, que é um produto da base do Vasco e sempre se destacou nas categorias de formação, foi emprestado ao Avaí para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro até o final da temporada. As informações indicam que esse empréstimo não tem opção de compra, ou seja, ele terá que voltar ao Vasco no final da temporada. No entanto, essa decisão de emprestar um jogador tão talentoso gerou muitas perguntas entre os torcedores, que questionaram por que o clube estava liberando um atleta com tanto potencial em vez de mantê-lo no elenco principal, onde ele poderia se tornar uma peça-chave. Não estamos falando de qualquer jogador, mas de um verdadeiro craque. E é comum ouvir as pessoas comentarem: liberar um jogador com grandes habilidades oriundo da formação de base, ao invés de mantê-lo no elenco, para que possa atuar no profissional e se transformar em uma peça-chave, é uma decisão que merece ser ponderada. Não estamos tratando de um atleta qualquer, mas sim de um verdadeiro fenômeno. É comum ouvir que não podemos investir na base, mas é fundamental recordar que há jogadores de qualidade nas divisões de base. A dupla de zagueiros, composta por 2 talentos promissores, além de um lateral direito e um atacante excepcional, demonstram que a equipe está repleta de grandes promessas. Frequentemente ouço torcedores afirmarem que a instituição não pode destinar recursos à base, o que me surpreende. Quando acompanho os principais campeonatos ao redor do mundo, percebo que os grandes clubes realizam investimentos significativos em suas categorias formativas. Um exemplo notável é o de um clube espanhol que possui um jovem craque de apenas 17 anos, titular na ponta direita,
tanto de sua equipe quanto da seleção nacional. Recentemente, assisti a um embate entre um time inglês e um francês na fase final de uma competição europeia, um duelo desafiador onde jogadores jovens se destacaram, assim como uma outra equipe inglesa que teve uma atuação brilhante. Embora o foco não esteja necessariamente nessa competição, gosto de mencionar exemplos do futebol internacional para enriquecer a discussão. No confronto entre as duas equipes realizado na França, o resultado foi um empate de 2-2. Jogando em casa, a equipe inglesa mostrou grande determinação contra o time francês. Ontem ocorreu um jogo interessante entre essas duas equipes pela competição europeia. O time francês vinha se destacando e no duelo realizado na França terminou em um empate de 2-2. Já na casa da equipe inglesa, o time francês chegou a estar na frente até os 118 minutos durante a prorrogação. Entretanto, exatamente aos 120 minutos, no último momento do tempo extra, um jovem jogador conseguiu balançar as redes, marcando o gol do empate. Esse atleta, com apenas 19 anos, mostra todo o seu potencial ao vestir a camisa de um dos clubes mais renomados do futebol mundial, decidindo uma partida importante em uma idade tão jovem. Também podemos mencionar outro jovem que, com apenas 17 anos, atua como ponta direita em um clube espanhol. E não podemos esquecer de um jogador que recentemente entrou em campo com a camisa de um renomado clube espanhol, também aos 18 anos. É impressionante como os principais clubes do mundo estão aproveitando seus talentos formados nas bases. No entanto, um clube brasileiro parece estar em uma realidade distinta. A equipe conta com promissores atletas, mas não está maximizando todo o seu potencial, o que parece absurdo e é desalentador para os fãs. É surpreendente observar que, enquanto outros clubes estão aproveitando suas promessas, essa equipe se mantém alheia a isso. Um rival, por exemplo, está investindo em jovens talentos da base que têm se destacado. Outro clube também conseguiu tirar proveito de suas promessas, incluindo um zagueiro que teve uma excelente performance e atualmente está em um dos maiores clubes do mundo. A situação desse clube, que ignora suas próprias promessas, é inaceitável. Isso se deve em grande parte à postura do treinador, que já foi criticado em outro clube por não dar oportunidades aos jovens. E acredite, não incorporar a base nesse time é um convite à demissão. Por falar em categorias de base, um jovem talento fez sua estreia esta semana em uma competição nacional onde atuou por 90 minutos, realizou 2 finalizações e acertou quase todos os passes. Confirmar uma demissão é apenas um aspecto, mas o que quero explorar é a atuação de um jogador que fez sua estreia contra a equipe do Operário nesta semana em um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Observamos um atleta que esteve em campo por toda a duração do jogo, realizadas 2 finalizações e acertou quase todos os passes que deu. Ele ainda proporcionou uma assistência prévia, onde um dos seus passes resultou em um gol para sua equipe. Além disso, durante a partida realizou 3 interceptações, desarmou 3 vezes e recuperou 4 bolas. Realmente sua performance foi notável. Por isso decidi entrar em contato com alguns torcedores, pois ao acessar as redes sociais após o jogo, percebi que muitos elogiaram bastante esse jogador. Para entender melhor, pedi a um amigo que me enviasse um áudio comentando sobre a partida. Ouça o que ele teve a dizer. Ele mencionou que o jogador teve um desempenho excelente e foi, sem dúvida, um dos destaques em campo. Costumamos atribuir notas aos atletas, e ele foi eleito como o melhor da partida. Os integrantes do grupo também expressaram suas opiniões e ele saiu vitorioso. Realmente ele se destacou, forneceu uma assistência prévia para um gol e quase marcou um grande gol. Inclusive, gravei um conteúdo para as redes sociais evidenciando suas atuações. Considero que a contratação dele não gerou muitas críticas. A maioria recebeu bem a chegada desse atleta. Pessoalmente, não o conhecia profundamente, apenas de nome, já que jogou em outro clube e assistia a alguns jogos, mas não tinha uma lembrança clara dele, pois participou de poucas partidas. Assisti a partida na íntegra e também a alguns resumos de suas atuações. Preparei um vídeo para que todos pudessem entender melhor seu estilo de jogo. Acredito que ele é um bom jogador, tem habilidade para se virar e jogar de costas, além de realizar lançamentos. É claro que ele precisa evoluir em certas situações, pois ocasionalmente parece um pouco desatento,
mas isso é compreensível para um jogador em início de carreira. A crítica sobre sua contratação se deve mais ao fato do clube ter optado pelo empréstimo dele em vez de dar oportunidades a um atleta da base, considerando que temos jovens talentos que poderiam ser utilizados. Inclusive, já utilizamos um garoto em algumas partidas do estadual. Sou um jovem comum, mas sou capaz de criar este vídeo para você bastando apenas que me informe a data. As críticas que surgiram estão ligadas ao fato de um clube ter optado por emprestar um jogador de outra equipe ao invés de utilizar um atleta da base que poderia ter sido escalado. Um jovem de 16 anos foi utilizado em algumas partidas do estadual e teve um desempenho positivo, porém isso não implica que não haja uma justificativa para a escolha feita. O jogador mencionado possui maior experiência, já atuou na primeira divisão por uma equipe tradicional e por isso considero essa contratação válida. Esse assunto pode ser abordado no vídeo, mas de maneira geral o público local tende a preferir jogadores que tenham passagens por clubes mais renomados. Um exemplo é um atleta que em sua maioria não se destaca em campo, mas conseguiu marcar alguns gols no estadual contra times menos expressivos, ganhando assim certa popularidade. Curiosamente, por ele ter vindo de um time tradicional, isso faz com que os torcedores o admirem ainda mais. É interessante ouvir essa perspectiva de um torcedor, especialmente quando se considera que o jogador poderia estar contribuindo para sua equipe de origem. Ao analisar o meio-campo atual, que conta com alguns bons atletas, mas que não tem apresentado o rendimento esperado, é desanimador pensar que esse jogador poderia estar ajudando. Entretanto, o caminho é seguir em frente, pois não há nada a ser feito. O que resta à equipe é manter o foco no presente e preparar-se para o próximo adversário, que é o principal objetivo do treinador neste momento. Amanhã será um dia crucial para a equipe que se prepara para um desafio importante. O elenco se mobiliza para se orientar para esse jogo que é significativo e desafiador. A vitória é necessária, e não hesito em afirmar que se trata de um rival. Atualmente, a equipe que se destaca no futebol brasileiro será o próximo oponente e o treinador enfrenta essa situação sem contar com todas as peças que desejaria para formar o time ideal. Existem incertezas e possíveis desfalques, o que influencia a mente do comandante, especialmente em relação à defesa e ao zagueiro que conquistou a titularidade sob sua orientação. Diante de um cenário complicado, o treinador lida com a escassez de opções para escalar a equipe que julga ideal. A incerteza sobre os desfalques impacta a estratégia do técnico. Por exemplo, um dos zagueiros que se estabeleceu como titular está fora em razão de uma fratura e não estará disponível para o confronto contra o rival. Com a ausência deste atleta, as possibilidades para a defesa se restringem a 2 jogadores, uma dupla que realmente não transmite segurança aos torcedores. Outra questão surge no meio-campo, onde um jogador ocupa a posição titular, mas ao enfrentar um time muito forte, especialmente no ataque, a dúvida recai sobre quem atuará ao lado dele. A escolha pode ser entre 2 jogadores que atuaram na última partida. Para o treinador definir a melhor formação defensiva para enfrentar o ataque mais eficaz do futebol brasileiro é um verdadeiro desafio. Este embate é complexo e o estrategista precisa encontrar soluções. Além disso, no setor ofensivo, não há garantias exceto em uma das laterais onde um jogador se firmou e no ataque onde outro se destaca. Contudo, a outra lateral ainda gera preocupações visto que um jogador não tem mostrado atuações satisfatórias. Na última partida, ficou evidente que ele estava fora de forma e desorientado em campo, levantando a dúvida se começará como titular no próximo jogo. Existe a possibilidade de um atleta que ainda se recupera assumir a posição, mas sempre que entra em campo, demonstra bom desempenho e pode conquistar a titularidade. Também há a opção de um jogador que já atuou em confrontos importantes, como ponta direita. Portanto, o treinador enfrenta muitas incertezas para definir a escalação titular neste confronto decisivo contra o maior rival. Com a pressão em alta, ele se aproxima da 4ª partida contra essa equipe, nesta temporada já tendo enfrentado 3 jogos e sofrido 3 derrotas até agora. E a expectativa é que Fábio Carille lida com diversas incertezas ao escolher a formação inicial do Vasco para o duelo de hoje contra o seu maior adversário.
Este será o quarto embate contra o Flamengo nesta temporada, após ter sido derrotado nos 3 anteriores, e a expectativa é que Carille elabore uma estratégia eficaz para superar o bloqueio rubro-negro e romper a sequência sem vitórias contra esse rival. A equipe não consegue mais suportar a pressão de entrar em um clássico sob esse tabu. Uma das principais esperanças recai sobre o técnico e a torcida, que tem grandes expectativas em relação a Felipe Coutinho. O clube parece estar contando muito com a atuação deste jogador talentoso para trazer uma nova perspectiva à equipe. Atualmente, essa dependência em relação a Coutinho é notável. Dados estatísticos indicam que nas partidas mais recentes ele se mostrou um atleta crucial para o time. No último confronto contra o Ceará, realizado no meio da semana, Coutinho não começou como titular, resultando em um desempenho do time de apenas 25%. Sem ele, o Vasco alcançou uma vitória, um empate e 2 derrotas todas no Campeonato Brasileiro, incluindo a derrota para o Ceará na última terça-feira e outra para o Corinthians em São Paulo, na Arena. Além dessas derrotas, houve um empate contra o Sampaio Correia, onde Coutinho também não participou, e uma vitória contra o Maricá em São Januário. Dessa forma, criou-se uma dependência em relação a Coutinho. Enquanto o rendimento do Vasco sem ele é de apenas 25%. Com Coutinho em campo, esse aproveitamento aumenta para 62%, resultando em 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, sendo 3 delas para o Flamengo e uma para o Fluminense, na qual Coutinho marcou um gol logo no início. O jogador foi preservado no confronto contra o Ceará para estar em plenas condições para o duelo de amanhã no Maracanã. O Vasco deposita grandes esperanças em Coutinho, acreditando que ele poderá ser o diferencial no Clássico dos Milhões, proporcionando a tão sonhada vitória para a sua torcida em uma partida que promete ser decisiva e desafiadora. Enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã com a equipe totalmente preparada gera grandes expectativas em relação a esse atleta. Acredita-se que Coutinho poderá ser o fator decisivo no Clássico dos Milhões, trazendo a vitória que os torcedores do Vasco tanto desejam. Este é um jogo importante e desafiador, e até agora mais de 15 mil ingressos já foram vendidos aos torcedores do Vasco. A expectativa é de que o Maracanã esteja cheio, mas infelizmente a maior parte do público presente será de rivais, já que mais de 25 mil ingressos foram vendidos, sendo que nem todos foram destinados aos vascaínos. O setor L superior foi encerrado pela administração do clube com o intuito de reduzir gastos, essa é a informação que tem circulado. Além disso, para a partida da próxima terça-feira contra o Lanús, o clube também liberou ingressos para o jogo em São Januário, ciente de que atualmente a relação com sua torcida não é das melhores. Ao comprar um ingresso, o torcedor vascaíno ganha um ingresso adicional com 50% de desconto em todas as categorias. Assim, essa é a situação. Ao adquirir um ingresso, o torcedor recebe um desconto no plano de sócio-torcedor. Essa é a oferta especial criada para tentar atrair mais vascaínos para São Januário. Portanto, continuamos aqui trazendo mais informações e atualizações para todos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Foi durante um bate-papo descontraído, daqueles em que a sinceridade escapa sem filtro, que o mundo do futebol se viu diante de uma declaração bombástica. Zico, o eterno ídolo do Flamengo, símbolo maior da Gávea e um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, teria deixado escapar que um dia gostaria de treinar o Vasco da Gama. Isso mesmo. A frase, cercada de mistério e dita com um sorriso enigmático, caiu como um raio em São Januário e provocou reações apaixonadas de todos os lados. Seria possível? O Galinho de Quintino no comando do maior rival? A origem do rumor teria sido uma conversa informal nos bastidores do seu programa? O Resenha do Galinho, que voltou a ser exibido em 2024 na Band. Um dos convidados teria perguntado, meio em tom de brincadeira, se Zico aceitaria um desafio no futebol brasileiro novamente. A resposta, segundo fontes próximas ao staff da emissora, foi surpreendente. Se fosse para trabalhar sério com o projeto, até o Vasco eu toparia. Pronto.
Bastou isso para que as redes sociais explodissem, os programas esportivos entrassem em modo de emergência e as torcidas se dividissem entre choque, admiração e incredulidade. Zico, que atualmente ocupa o cargo de diretor técnico do Kashima Antlers, no Japão, nunca escondeu seu amor incondicional pelo Flamengo. Seu nome está cravado na história do clube com letras douradas. Artilheiro máximo do Maracanã, ídolo em 3 Copas do Mundo, campeão da Libertadores e do mundo com o manto sagrado. Mas o Zico treinador sempre foi guiado por profissionalismo. Treinou o Japão, o Fenerbahçe, o CSKA de Moscou e passou por experiências na Índia, no Iraque e no Uzbequistão. Ainda que suas raízes estejam na Gávea, ele sempre se mostrou aberto a novos desafios, desde que haja seriedade no projeto. A repercussão foi imediata. No lado vascaíno, a torcida se dividiu entre os que acreditam que Zico traria prestígio e conhecimento ao clube e os que não aceitariam, sob hipótese alguma, ver um símbolo rubro-negro no comando técnico cruz-maltino. No Flamengo, o susto foi generalizado. O galinho no Vasco? É como imaginar o Romário treinando o Fluminense, disse um torcedor perplexo em uma rádio carioca. Já jornalistas esportivos mais sensatos lembraram que, apesar da rivalidade, o futebol moderno exige mais profissionalismo do que paixão cega e que a figura de Zico transcende camisas. Até o momento, o próprio Zico não confirmou nem desmentiu oficialmente a declaração. O silêncio só aumenta o burburinho e mantém o rumor vivo. Entre especulações, torcedores criam montagens nas redes sociais com Zico vestindo o manto vascaíno, enquanto outros protestam. O fato é que, mesmo aos 71 anos, o galinho ainda é capaz de movimentar o futebol brasileiro com uma simples frase. Verdade ou exagero? Sincera intenção ou provocação elegante? Seja como for, a ideia de Zico treinando o Vasco é um daqueles cenários que ninguém esperava, mas que, no fundo, só reforça a beleza e a imprevisibilidade do futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco. Da Gama, até o próximo vídeo.